Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos estar sequência aqui da nossa programação da semana, trazendo aqui debates, conversas e, dialogando um pouco aqui com as distintas posições da esquerda, e tentando buscar uma resposta que mire aí para um rumo independente aí da classe trabalhadora. E no dia de hoje é uma entrevista bastante especial, né? Porque eu tô aqui com o meu colega, amigo, o Eduardo Henrique, ele que é militante aí do PSTU, já travamos aqui vários debates, conversas na época da PUC São Paulo, eu, né, naquele momento estudante aí de ciências sociais, ele estudante de filosofia, né? E vamos dialogar um pouco aí sobre diversos assuntos da atualidade. Então, Edu, tudo bem? Prazer te receber aqui. E fique à vontade, primeiramente, para poder se apresentar. E aí, Gui, olá, Gui. Em primeiro lugar, gostaria de muito de agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? A importância que vem cumprindo, mesa de debates, tanto na questão da organização e divulgação das ideias e tudo para a classe trabalhadora. Fico muito feliz desse convite. Bom, eu sou o Edu, né? Eu sou militante trotskista, acho que há quase 20 anos, né? Chega um momento que a gente para de contar o tempo. Comecei a militar em 2007, na época do Fora Bush, nos atos do Fora Bush. Depois eu fui para o movimento estudantil, na PUC. Aí depois eu me tornei professor da rede estadual de São Paulo e hoje eu milito como oposição dentro da POSP. Né? Recentemente estávamos na Chapa 2, a chapa da oposição unificada combativa, e além de ser militante do PSTU, eu também sou militante do Reviravolta na Educação. Atuo há mais de 10 anos aqui na região do Jardim Ângela, Jardim São Luís e Capão Redondo, e sou morador há mais de 30 anos do Capão Redondo, né? Ou seja, eu acabo atuando no bairro onde eu vivi quase toda a minha vida e ainda continuo vivendo. Hoje eu moro aqui no Jardim São Luís. E é importante destacar esses três bairros que na década de 90 era o chamado Triângulo da Morte. Jardim Ângela, Capão Redondo e o Jardim São Luís eram os lugares onde mais se matava jovens pretos, né? Quando se colocava que eram os lugares mais perigosos, mas eram os lugares mais perigosos para a juventude negra. Muitos amigos meus, por exemplo, não chegaram a concluir a adolescência ou a vida adulta, né? É isso. Maravilha, Edu. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? Novamente aqui estamos, né, de volta com o governo, né, petista. Agora com esse negócio do arcabouço fiscal, né, tá para falar que o governo do PT hoje está mais à direita do que os próprios outros governos aí petistas? Sim, o governo do PT, ele já está se mostrando para o que ele já prometia. Seria um governo, já seria o Lula 3, né, que se fala. O Lula 3 é um governo mais à direita, não só pelas suas alianças com Alckmin, com o setor que até ontem elogiava Bolsonaro, mas hoje se mantém dentro do governo e tudo, mas também porque pelo nível também de ataques, né? Em menos de 6 meses, a gente já tem aí o arcabouço fiscal, o marco temporal, e agora, recentemente, a reforma tributária. Então, é um governo mais à direita. Só que é um governo mais à direita que se apoia muito em ilusões maiores. Não de expectativa de que o governo vai melhorar. É porque o que já tinha antes, que era o governo Bolsonaro, ninguém mais quer, né? Foi uma vitória o Bolsonaro ter sido derrotado nas urnas. Foi uma vitória isso. Só que o problema e tudo mais, que o governo Lula hoje é um governo que, a partir disso, ele vai aplicar mais ataques à classe trabalhadora, porque ele não vai mais surfar no crescimento econômico aqui no Brasil e assim por diante. Muito pelo contrário, a sinalização a nível global, e a gente vê aí a crise dos bancos de pequeno porte dos Estados Unidos, que está ocorrendo também na Europa, já refletindo, isso tudo indica de refletir aqui na América Latina, é de que o Brasil possivelmente vai enfrentar uma enorme crise econômica mais violenta do que a gente já viu, né? Seja com os pacotes de austeridade, o aumento dos preços das coisas, porque a burguesia hoje mais do que nunca necessita
de um governo para aplicar os seus ataques. E para o governo Lula se manter no governo, ele vai precisar chegar e tudo e fazer o que sempre fez, governar para os ricos. Por isso é um governo mais à direita do que já tivemos. Perfeito. E Edu, eu queria dialogar com essa uma parte que você coloca, né? Você falou que foi uma vitória o Bolsonaro ter saído, mas eu tenho na verdade tenho uma preocupação, né? Que, né, com esse arcabouço fiscal, né, que o PT novamente vai pavimentar o caminho aí para a extrema direita. Tá para falar que é uma vitória tática? Eu não entendi, é uma vitória tática o arcabouço fiscal ou a vitória sobre o Bolsonaro nas urnas? A vitória sobre o Bolsonaro, porque na minha avaliação, né, se o PT com o arcabouço fiscal vai pavimentar novamente o caminho da extrema direita de volta ao governo. Acho que é muito importante essa pergunta, porque hoje no debate que o arcabouço fiscal, ele se dá nada mais, nada menos do que no ano que se completa 10 anos de junho de 2013, né? Onde que uma das principais polêmicas da esquerda era quem chocou o ovo da serpente e tudo. E, ao meu ver, quem chegou e tudo e levou ao fortalecimento das ideias que levaram o Bolsonaro a ganhar em 2018 foi tudo mais foram os anos e anos de traição que o governo do PT promoveu contra a classe trabalhadora. A vitória sobre o arcabouço fiscal, porque ela pode fortalecer mais ainda o desgaste com o governo do PT. E qual que é o problema? Se a esquerda chega e continuar naquele mesmo velho mecanismo de dois campos, um campo progressivo e um campo reacionário, o que é isso? Existe um setor da esquerda que avalia da seguinte forma: a sociedade é dividida entre dois campos, aquele campo reacionário marcado pelas ideias da ultradireita, pelo nazifascismo e assim por diante. E esse setor tem que ser combatido. E existe aquele setor progressivo que, embora seja burguês, ele acaba chegando e tudo mais e mostrando uma diferenciação de ideias da ultradireita. Então, logo, segundo esses setores, como no caso os setores ligados ao stalinismo, é necessário estarmos ao lado desses campos, ao apoiar esses campos progressivos contra o campo reacionário. E isso se dá no apoio de muitos setores da esquerda ao arcabouço fiscal, um apoio acrítico, assim, totalmente desconexo da realidade em tudo. E qual que é o grande problema disso? De a gente trabalhar com a fórmula de dois campos. Continuar trabalhando com essa fórmula de dois campos, que sempre mostrou como uma fórmula totalmente errada e contra a classe trabalhadora, vai fazer com que o quê? Quando o trabalhador chegar e ver que ele vai continuar pagando os impostos, que os impostos vão aumentar mais ainda, e os donos das grandes empresas, os donos de iate, os donos de jatinho vão continuar numa boa, enquanto isso o trabalhador vai ter que escolher ainda no mercado se comprar arroz ou feijão, se compra legumes ou verduras, e tudo, o trabalhador vai olhar para a realidade e falar assim, quem é que está defendendo o arcabouço fiscal? E qual que é o problema disso? O arcabouço fiscal, que é defendido pelo PT, feito sob encomenda pelo Haddad e elogiado, veja só, pelo Paulo Guedes. Paulo Guedes, que era o ministro da Economia do governo Bolsonaro. Elogiado, inclusive, pelo Tarcísio, governador daqui de São Paulo. Então, o trabalhador vai chegar e falar, pera lá, que governo é esse e tudo que tá apoiando um ataque tão brutal como esse, que vai chegar e tudo e reduz investimento na saúde, reduz investimento na educação, reduz investimentos e tudo em todas as áreas que todos nós trabalhadores necessitamos no dia a dia, enquanto isso os empresários, os banqueiros ficam cada vez mais ricos. E se não tiver uma oposição de esquerda de fato, que não só chegue tudo e debata a crítica ao arcabouço fiscal, mas também seja propositivo, porque é isso que a conjunto da esquerda tem que ser também propositivo, mostrar uma alternativa. O bolsonarismo ele vai tentar chegar e agir como uma serpente, vai chegar e tentar dar o bote na gente em algum momento, porque a ultradireita ela veio para ficar. Infelizmente, ela está aí e tudo. Penso eu que hoje a principal tarefa da esquerda, das organizações que se reivindicam de esquerda, deveria ser dizer o seguinte: arcabouço fiscal não. O que nós deveríamos discutir é um arcabouço social,
que é muito aquele modo do que antigamente, alguns anos atrás, a gente dizia da responsabilidade fiscal ou responsabilidade social. Na responsabilidade fiscal é o banqueiro, embora apesar de tudo, é o banqueiro que vai sempre sair ganhando. Na responsabilidade social, se tiver uma crise, se tiver alguma coisa, a prioridade é a classe trabalhadora. Então, eu ver o arcabouço que deveria ocorrer, esse nome arcabouço, né, poderia ter se mudado, deveria ser um arcabouço social, onde a classe trabalhadora se beneficiasse, que é totalmente o contrário do que está sendo proposto aí no arcabouço fiscal do Haddad, do Lula e assim por diante, né? Que encontrou uma unidade na burguesia tão muito rápida assim de apoio a isso. São vários setores e tudo que são poucos setores da burguesia que se colocaram contrários. Edu, você falou aí, né, dessa questão de campos, né, que uma visão que você coloca que eu compartilho aí da mesma ideia do que sua, né? Que papel que cumpre, por exemplo, partidos como o PSOL, né? Que se demandou aí totalmente pro lado do governo, né? Tipo, que antes o pessoal se colocava como uma alternativa à esquerda e agora não é mais. Olha só, o pessoal, ele, o papel que ele cumpre para a classe trabalhadora é um papel quase que destrutivo. Em que sentido? Ele parte de vender a ilusão de que é possível mudar as coisas, né? Através de pequenas reformas, através do sistema eleitoral e assim por diante. Não colocando o problema em xeque que leva as pessoas a ficar fazerem filas quilométricas para conseguirem alimento. Ontem eu estava passando próximo da Praça da Sé, Largo São Francisco, e tinha filas assim enormes, enormes de pessoas e tudo para conseguir pegar aquelas marmitas que são distribuídas. A fome que existe hoje em São Paulo, que existe em qualquer outro lugar, ela tem um culpado, ela tem um culpado, que é o sistema capitalista. As pessoas são famintas porque para o capitalismo isso é lucrativo. Então, o papel que o pessoal ele acaba cumprindo é de o quê? E é um papel triste isso, de vender a ilusão de que as pessoas não precisam se rebelar contra a injustiça, que as pessoas não precisam se rebelar contra a fome, contra o desemprego. Basta apenas chegar, apoiar o governo de plantão, mas também canalizar a sua revolta, transformar a sua revolta em apenas nas urnas, onde o debate dentro do parlamento é feito. Aí vemos muitos parlamentares do pessoal até dispostos, né, muito radicais dentro do parlamento. Só que o que acontece no parlamento não muda significativamente a vida dos trabalhadores. Por exemplo, eu dou aula no Jardim Ângela. Os meus alunos, o problema dos meus alunos não é se o deputado X ou Y fica lá debatendo horas e horas no parlamento, embora no parlamento seja importante também, não estou menosprezando isso. O problema dos meus alunos é o seguinte, quando eles voltam à noite da escola, se eles não voltarem em grupos, eles podem nem chegar, porque tem a violência policial. A polícia pode abordá-los e tudo e matá-los, porque isso é uma coisa que ocorre. Na periferia de São Paulo, nosso grande problema é a violência policial, um dos grandes problemas que existe, na verdade. Então, o pessoal, ele como um partido, é um partido que sustenta a ordem. Ele sustenta a ordem, se mantém através da ordem e ele necessita do caos, porque você só consegue vender pílulas em tudo, né, para saída de algumas de enfermidades diante da constatação da enfermidade. Então o pessoal ele trabalha de administrar e tudo mais o descontentamento e não fazer com que o descontentamento se rebele, que é diferente você administrar o descontentamento e você organizar o descontentamento. Por exemplo, na França agora que os trabalhadores estão em luta contra a reforma da Previdência e contra o assassinato do jovem Nahal, de 17 anos, né, jovem imigrante que foi assassinado pela polícia. O papel de partidos, como no caso o PSOL, que na França, não só na França, mas no continente europeu, que é representado tanto pelo Podemos, pelo Bloco de Esquerda, pelo NPA, é o de o quê? De chegar e não promover mais ainda a rebelião de massas, mas sim contê-las e canalizar para as lutas. Então, o que o pessoal faz aqui no Brasil não é muito diferente do que organizações como nós chamamos de reformistas. O que é reformismo? É a ideia
de que se uma casa está toda quebrada, ao invés de você destruir a casa para reconstruir, você vai lá e fica trabalhando só passando massa nas rachaduras. Partidos como, no caso, o PSOL, tanto aqui na América Latina como no continente europeu, eles acabam fazendo papel de sustentação da ordem. Sim. E já era um caminho previsível o pessoal tomar essas posições? Sim, já é um caminho previsível, porque o pessoal, ele... Só uma coisa aqui, minha imagem travou aí? Travou. Tá parecendo com você tomando café ou água, não sei. Mas pode continuar falando, Edu. Ah, sim, só um instante, deixa eu só colocar, porque travou aqui também. Desculpa, tá aqui, coisas do ao vivo. Mas pode continuar falando. Pode? Não, tranquilo, então. Melhorou. Não, então, ah, desculpa, você pode refazer a pergunta? Desculpa, me desconcentrei. Se já era um caminho previsível Sim. o pessoal, né, chegar onde chegou. Sim, já era, porque veja só, construir organização, qualquer pessoa, qualquer ativista que já participou de construção de uma organização, sabe que primeira coisa não é um caminho muito fácil, né? Ninguém consegue construir um partido, independente se tem legalidade ou não, né? Mas é que é difícil, porque além da questão de você aglutinar pessoas, você tem que aglutinar pessoas através de um programa. O que é um programa? É a visão de mundo que você tem e as propostas que você tem para a saída dos problemas que você identifica. Não é fácil você juntar várias pessoas e construir um programa em comum, saídas em comum. O pessoal, desde a sua origem, colocava como saídas em comum não a estratégia, ou seja, a finalidade de uma sociedade socialista, embora tivesse isso em letras garrafais, aquela coisa toda. Mas não colocava o problema, por exemplo, da existência da propriedade privada, nunca colocou como problema ou como saída que a solução é a organização da classe trabalhadora, a partir de baixo. Porque existem duas grandes saídas, estratégias. A primeira, que é a construção de um partido revolucionário, e a segunda, que é a mobilização dos trabalhadores. Mobilizar e organizar a revolta dos trabalhadores. Essas duas coisas são combinadas. O pessoal, em sua origem, não tinha essas duas coisas combinadas. Se colocava que queria construir uma organização, mas essa organização não necessariamente precisaria ser revolucionária. Não é à toa que hoje o pessoal é muito eclético, né? Existem várias correntes de diferentes matrizes. Tem desde organizações que defendem a ditadura na Venezuela, do Maduro, até organizações que defendem as chamadas das saídas democráticas, né? E do outro lado, a questão da mobilização dos trabalhadores, existem setores que até conseguem mobilizar os trabalhadores, e muito bem, muitas vezes. O problema é mobilizar para o quê? Pelo quê? Ao pessoal não ter como uma estratégia revolucionária, qualquer mobilização que eles conseguissem fazer dos trabalhadores acabava sendo canalizado para as urnas. Então, hoje, a crise que existe no pessoal é uma crise que já era prevista, desde a sua origem. Você criar um partido onde que existem várias vertentes políticas, com várias estratégias, vários programas, onde que não existe centralismo democrático, que é ok, tudo. Internamente você debate amplamente, mas para fora você é um exército só, uma voz só. Você não chega e tudo mais, temos sequer uma unidade programática, ou seja, o que é uma unidade programática? Uma unidade de propostas para a saída dos problemas da sociedade capitalista. Então, desde a sua origem, o pessoal já mostrava um diagnóstico de falência, que seria o novo PT. E o que a gente já dizia antes, que o pessoal é o novo PT, hoje está se mostrando. Né? O pessoal faz parte, não só faz parte do governo, né, através de seus representantes dentro dos ministérios, como também nas instâncias sindicais, o pessoal é o maior defensor do governo, ou defendendo algumas correntes defendendo o arcabouço fiscal, se calando para não criticar o arcabouço fiscal, ou partindo da narrativa de que agora não é o momento de
criticar o governo Lula, mesmo que ele vá lá e faça ataques. Então, hoje, o pessoal cumpre um papel que o PCdoB cumpria alguns anos atrás, o fiel escudeiro do PT, o fiel escudeiro de um governo que vai atacar os trabalhadores. Né? Porque, veja só, eu vou colocar assim, dois casos importantes aqui no Brasil hoje. O marco temporal. Marco temporal. Quando veio a discussão do marco temporal, qualquer organização que minimamente tem compromisso com a classe trabalhadora e não com a institucionalidade, fez o quê? Temos que chegar e ocupar as ruas, temos que fechar as rodovias, nós temos que apoiar e tudo a luta contra o marco temporal. As principais figuras do pessoal inicialmente se calaram diante do marco temporal. E quando foram colocaram muito mais uma culpa a setores e tudo mais do bolsonarismo, mas não colocando a página 2, que esses mesmos setores do bolsonarismo que apoiavam o marco temporal são os mesmos setores que estão dentro do governo Lula. Mais do que isso, o governo Lula foi o governo que também que liberou seus deputados para votarem como quisesse no marco temporal. Então, qualquer organização minimamente compromissada com a luta de classe, com a mobilização dos trabalhadores, com aquelas duas estratégias que eu coloquei, construir um partido revolucionário e mobilizar os trabalhadores constantemente e permanentemente, porque enquanto houver capitalismo, haverá permanentemente ataques, então a necessidade de sempre lutarmos em tudo, tende tudo mais a ser o que é hoje o pessoal. Então, hoje que eu diria, hoje, no discurso, eu não falaria que o pessoal hoje é o novo PT, mas sim o pessoal é o novo PCdoB em tudo, né? Infelizmente, porque é triste isso. É triste o caminho que o pessoal, embora já fosse já previsto, está tomando. Não é nenhuma novidade. Na verdade, já é uma entrada ao governo, um apoio ao governo muito tardia, né? Nossa, você falou bem. Eu penso a mesma coisa que você. O pessoal tá cumprindo o papel que o PC do B alguns anos atrás cumpria. Acho que tá perfeita essa análise. É... Ô Edu, falar um pouco aí da reorganização da esquerda. Eu particularmente, né? Hoje eu tô tenho as minhas posições, tal, mas me encontro independente. Mas eu acredito que a esquerda, principalmente a esquerda classista, tinha que se reorganizar num bloco de oposição, né? A pergunta é como que você vê essa reorganização, né? E aí já vai a primeira crítica, né? Que eu faço aí para vocês, que eu já fiz até pro próprio Zé Maria, pra própria Vera, né? De que por que não retomar com o polo socialista? Porque foi uma tática acertada, na minha opinião, né? E aquele ditado, em time que se ganha não se mexe, né? Por que mexeu num negócio que estava dando certo? Eu acho que a primeira coisa que é importante, existe uma necessidade, todo mundo que está assistindo, com certeza pensa da seguinte forma, posso estar equivocado, mas pensa da seguinte forma, todos os ativistas pensam assim, existe uma necessidade da esquerda se unificar, porque a direita está unida, né? Acho que é desde a época quando a gente estava militando na PUC, já existia esse debate, a gente tem que se unificar e tudo, que a direita é unida para atacar a gente e tal. A gente ainda pegou ainda a época, a gente não pegou e não enfrentamos, né, os bolsonaristas, porque o fenômeno Bolsonaro não existia, mas tinha a juventude do PSDB, né, na época da PUC e tudo, né, que eram altamente organizados, é um negócio assim bizarro. Mas, de fato, eu acho que a gente tem que chegarmos e temos dentro da esquerda, que a gente configura como esquerda, acho que tem que ter debates mais fraternais, mais propositivos, acho que eu tenho um acordo com isso. Só que eu tenho uma dificuldade, uma preocupação de a gente achar que o problema que hoje existe, que é o que? Uma ausência de uma direção revolucionária, se solucione com as organizações de esquerdas unificadas em um programa mínimo, que seja o que foi uma frente e tudo. Porque se a gente colocar várias organizações, mesmo construindo uma frente, um programa mínimo, que seja com uma tática eleitoral, como foi o Polo e assim por diante, a gente não soluciona metade do problema. Qual que é a outra metade do problema, que eu acho que é muito preocupante? Nós precisamos buscar soluções de como a gente chega nas mentes e no coração da classe trabalhadora.
Hoje por hoje, Gui, se todas as organizações responsáveis que se autodeclaram como de esquerda se juntarem, não vai solucionar o problema que hoje existe na classe trabalhadora, porque existe uma necessidade das organizações voltarem para suas bases e organizarem as periferias. Porque um fenômeno Bolsonaro mostrou uma coisa que é muito importante a gente ver. A turma às vezes reduz o crescimento da ultradireita somente nas redes sociais, que também é verdade, eles dominam mais do que a gente, isso é fato. Mas, por exemplo, moro no Capão Redondo, como que você explica que um bairro que há anos atrás era do Triângulo da Morte, que milhares de pessoas enterravam, hoje eu moro próximo do cemitério São Luís, que é um cemitério que onde que mais se enterrava vários jovens na década de 90, né? Como que você explica que no Triângulo da Morte, Jardim Ângela, Capão Redondo, Jardim São Luís, pessoas de mais de 30 anos, ou seja, que vivenciaram esse período, chegavam e começavam a ver suas ilusões portadas pelas palavras do Bolsonaro? Um cara que defende o extermínio da juventude negra, um cara que defende tudo aumento da violência policial. Ao meu ver, e tudo, é porque várias organizações se institucionalizaram e começaram a achar que a luta se faz, trabalho de base se faz no parlamento, e não no dia a dia, numa panfletagem na escola, no bairro, na feira, trocando ideia e tudo mais com os trabalhadores. Então, eu acho que, assim, a tática do Paulo foi muito boa, acho que é muito bom isso, foi muito boa a tática. Só que eu acho que a preocupação hoje das organizações de esquerda deveria ser qual? Como que a gente consegue convencer o nosso vizinho que tá nervoso, tá pé da vida com o arcabouço fiscal, com a reforma tributária, tá todo mundo na dúvida o que é isso e tal. Então, como que a gente consegue convencer de que a saída não é as respostas fáceis promovidas pela extrema-direita, mas sim a organização dos trabalhadores? Acho que eu estou me alongando muito nesse ponto, mas que acho que é importante o quê? Qualquer coisa que seja feita como tática, ela tem que ter como proposta como organizar a base dos trabalhadores. Por exemplo, qual tática que vamos ter para organizar os entregadores de aplicativo que nos últimos tempos têm sido vanguarda e tudo mais nas lutas aqui no Brasil? Qual tática que vamos ter para organizar os trabalhadores terceirizados que têm sua dificuldade muito grande e tudo, né? Eu trabalhei um tempo no setor de terceirizado do telemarketing, e o problema, de um lado, tinha a burocracia sindical, que quando sabia que a gente era questionador e tudo, entregava a gente para o RH mandar a gente embora, e do outro lado também tinha tudo mais a própria patronal, a própria empresa e tudo mais, que quando sabia que você tinha algum certo questionamento, ou te colocava em um outro ponto totalmente distante da sua casa para você vir a ser demitido, ou você simplesmente era demitido, porque com a reforma trabalhista aí do Temer, aprovada em 2017, ficou muito mais fácil demitir os setores terceirizados. Então, ao meu ver, o conjunto da esquerda deveria ter como uma principal preocupação como organizar esses trabalhadores que não estão em nenhum movimento, que não estão em nenhuma organização. Como que a gente consegue unidade na classe trabalhadora? Aí sim, e tudo uma discussão e tudo mais, de com que as organizações possam se unificar e tudo, e assim por diante. Se unificar em lutas comuns, obviamente. Edu, eu concordo, mas aí coloca uma questão, né? Se uma frente, né, como o Polo, né, isso facilitaria, né, ajudaria a organização dessa classe, da classe trabalhadora, em vez de, por exemplo, o PSTU construindo o próprio PSTU, o MRT construindo o próprio MRT, a CST construindo a CST e assim vai. Uma frente ajudaria a organizar a classe, como por exemplo a Argentina faz, né, com a FIT? Então, olha só, da questão, até pegando a questão da FIT, né, na Argentina, a frente de esquerda, né? É, Até na Argentina, a esquerda não conseguiu, através da FIT, se unificar. Vou dar um exemplo na luta contra a reforma da Previdência, né? Ainda quando o presidente era o Macri e tudo, né? Que foi uma batalha enorme, que inclusive levou vários camaradas a serem perseguidos pelo governo, com cabeça prêmia, um negócio assim, bizarro e tudo, né?
A gente viu tantas perseguições que fizeram ao Sebastião Romero, ao Daniel Ruiz, que inclusive foi preso e tudo pelo crime de lutar e tudo mais em defesa da classe trabalhadora. Né? Nem na FIT, sobre a saída das lutas que estavam correndo, houve uma unidade de compreensão. Tivemos setores que diziam o seguinte: ó, a gente precisa chegar e tudo e promover mais ainda lutas, ação direta nas ruas. Já havia setores que diziam o seguinte: é legal, bacana, ação direta, mas ó, não esquece depois de canalizar isso para votar na gente. Porque o problema de a gente chegar e tudo mais e restringir as experiências que acontecem, por exemplo, na Argentina, que são experiências interessantes de serem estudadas, é que embora tivéssemos tido, a FIT não vou lembrar agora o ano, mas chegou a ter mais de 1 milhão de votos. Para um país como a Argentina, isso é gigantesco. Acho que proporcionalmente é como se tivéssemos aqui mais de 10 milhões, proporcionalmente. Sou ruim de contas, mas é um negócio gigantesco, a dimensão, o tamanho geográfico do que é a Argentina e tudo. Mas o fato de existir uma FIT não impediu os ataques e tudo do Macri. O fato de existir uma FIT não impediu os ataques e tudo nos setores industriais, os ataques na educação de Buenos Aires, ou até mesmo hoje os ataques que estão ocorrendo em Jujuy e tudo. E a gente tem que pensar no seguinte: apesar de existir uma FIT, por que a FIT não consegue impedir esses ataques? Né? Porque, embora todas as organizações estejam juntas, ou quase todas, né, não tem a dimensão do tamanho da FIT lá, quais organizações que não estão e tudo. Se você não tem uma proposta em como dar a saída, e é muito difícil isso, existir essa unidade, a proposta em comum da saída dos problemas, não se consegue mover as pessoas, não consegue se mover os trabalhadores. Porque hoje aqui no Brasil, por exemplo, existem várias organizações que embora estejam muitas vezes estejam nas mesmas lutas, né? Tanto o PSTU, nós do PSTU, aí tem os camaradas do MRT, da CST, estamos muitas vezes nas mesmas lutas, nós temos propostas diferentes. Nós temos leituras diferentes. Por exemplo, na Ucrânia, vamos imaginar qual que seria a posição das organizações. Só dessas três que eu citei aqui, tem posições diferentes. A MRT tem uma posição diferente de nós do PSTU sobre a questão da Ucrânia. Da questão e tudo mais, estabilidade e efetivação dos trabalhadores terceirizados nos postos de trabalho. As organizações não têm um pensamento unificado sobre isso. O que fazer sobre isso? Por isso que eu acho que o exemplo da FIT foi importante, é importante que ainda existe, agora está tendo o processo eleitoral agora e tudo, né? Acho que vai ser agora em outubro, se não me engano. Só que é importante ver que isso não significa que a existência de uma FIT na Argentina, ou que foi aqui no Brasil, a existência de um polo, não significa que vai impedir os ataques do governo. Eu acho que existe muito mais coisas e tudo, porque quem dera se fosse só isso para resolver, se fosse só construir uma frente com um programa mínimo e tudo, provisória, temporal, né, temporária e tudo, para solucionar os problemas da classe trabalhadora. Isso não vai, porque os problemas históricos só vão ser solucionados através de um programa estratégico. E se você tem um programa estratégico com outra organização, aí não é mais duas organizações, é uma só. Certo, certo. E Edu, né, mas uma outra preocupação que eu tenho nesse debate é o seguinte: eu tenho uma leitura pessoal, né, de que o PT tem uma hegemonia muito forte, né, em relação na vanguarda e principalmente nos setores de massas, né? Vou contar um exemplo aí para você. Quando eu falei, inclusive, para meus próprios amigos aqui de São José, né, que eu iria votar na Vera, não iria votar no Lula, meus amigos falaram: você tá louco, você vai ajudar o bolsonarismo, né, ganhar as eleições, né? E a gente sabe que a Vera, né, não, né, o bolsonarista forte, a Vera não é culpada nem mais nem de longe, né?
Eu queria saber você, como quebrar essa hegemonia, essa influência que o PT tem nesses setores de massas, né? Como, por exemplo, chegar para meus amigos e falar, ó, né, a minha posição aí no voto da Vera tava correta, né? Eu tava correto em não querer votar no PT. Ó, acho que é importante. Então, eu vou pegar um fato histórico, assim, né? O Trotsky, naquele livro lá, a História da Revolução Russa, no tomo 1, ele conta uma história de como que era a classe operária na Primeira Guerra Mundial. Os bolcheviques chegavam na fábrica e falavam, ó, nós somos contrários em toda essa guerra. A classe operária apoiava. Muitas vezes existiam relatos que os bolcheviques apanhavam na fábrica por divulgar e tudo mais o material, os jornais. Porque para a classe operária é o seguinte, meu, vocês querem que a Rússia perca a guerra? É isso que vocês querem? E o que fez com que a guerra e tudo mais, a Primeira Guerra Mundial, 3 anos depois, a classe operária, a mesma que chegava e batia nos bolcheviques, dizendo, meu, vocês estão loucos e tudo e tal, essa guerra é nossa, é para defender a nossa pátria, aquela coisa toda e tudo, falava, não, a gente tem que sair dessa guerra. Nós que almejamos, que desejamos e construímos, dedicamos nosso melhor para construir uma sociedade melhor, nós temos que ser menos céticos sobre as experiências que a classe trabalhadora vai ter. O que significa o quê? Haverá momentos na conjuntura que nós vamos ser minoritários, nossas ideias. É muito acertado quando o Marx coloca que as ideias dominantes vão ser da classe dominante. Isso se dá principalmente na questão das eleições. É uma ilusão as pessoas acharem que, não, eu quero mudar a sociedade, eu sou contra o capitalismo, por isso que eu vou votar no Lula. Não, o voto no Lula era um voto condizente com as ideias dominantes. Porque não é um voto que tudo que afronte a propriedade privada, embora muitos bolsonaristas falassem isso, né, que o Lula é sinônimo é sinônimo de comunismo, né? Quem dera se fosse isso e tudo, né? Mas veja só e tudo. Então, ter paciência com os trabalhadores, porque veja só, o voto na Vera é um voto ideológico, porque nós temos acordo com o programa e tudo mais que é colocado. É possível para agora? A discussão não é se é possível para agora, é que o agora já é impossível de ser sustentável. E como que a gente debate e conversa com os trabalhadores hoje, com os nossos amigos? Muitos amigos meus falam, pô, você é louco, Edu, eu conheço você há anos e tudo. Pô, pelo menos nessa, vota aí no PT no primeiro turno e tudo. Muitos amigos falavam isso para mim também. E a melhor resposta é assim, a primeira coisa, é ter paciência. Falar, eu achei equivocado sobre isso e tudo. O voto no PT no segundo turno foi importante, mas foi importante não por causa do PT, foi importante para que o Bolsonaro não ganhasse. É importante isso, porque é um voto crítico. E é um voto crítico porque o arcabouço fiscal, o marco temporal, a reforma tributária e mais ataques que vão vir ainda pela frente já estavam embutidos no nosso voto crítico. Então a gente tem que ter paciência com aqueles que votaram no PT achando que vai solucionar os problemas, assim como os bolcheviques tiveram paciência com os operários que achavam que a solução dos seus problemas da fome era estar na Primeira Guerra Mundial e tudo. Porque nós revolucionários e revolucionárias, nós somos aqueles que acreditamos que o que tem hoje não está bom para nós. Só que a gente só vai conseguir mudar isso com muita paciência revolucionária. Porque muita gente acha que, de fato, o PT vai mudar a vida dos trabalhadores. Que o PT e tudo mais que o Lula colocava, que vai garantir picanha, vai garantir isso assado e tudo, vai solucionar a vida ou vai consertar a bagunça toda que o Bolsonaro fez. Mas tem um problema. Embora o Lula e o Bolsonaro são diferentes, eles atendem às necessidades de uma mesma classe social, que é a classe burguesa, que são os ricos. Na campanha eleitoral, principalmente o pessoal falava muito isso, temos que colocar o pobre no orçamento. O que a gente tem que explicar é o quê? Que o pobre, na verdade, ele entrou no orçamento do governo do PT. Entrou naquela tabelinha de Excel, de quem vai pagar a conta. Né? Vemos aí o arcabouço fiscal, quem vai pagar a conta? Vai ser o pobre, não vai ser o rico. Quem é que vai pagar a conta e tudo mais
com os problemas que o marco temporal já está trazendo para os povos originários. São os povos originários, a classe trabalhadora como um todo e assim por diante. A reforma tributária, quem é que vai pagar a conta sobre isso? Porque não vai ser o velho da van que vai pagar a conta, não vai ser o dono das lojas Madeiro, que setores bolsonaristas e tudo, né? Não vai ser tudo mais donos das Casas Bahia e assim por diante, essas grandes empresas. Quem vai pagar a conta é aquele trabalhador que hoje, na metade do mês, já não tem mais dinheiro para chegar e tudo no cinema. Porque o cartão de crédito, os juros estão altíssimos, ele não tem, ou ele paga os juros do cartão de crédito, ou ele paga o aluguel, ou ele paga o financiamento, ou ele garante a comida dentro de casa. Então é ter paciência e convidar esses setores mais iludidos com o PT a conversarem, ouvirem os trabalhadores. Tem um grupo de... tem uma coisa aqui no movimento que eu aprendi, que é um negócio que eu gosto muito, que é o quê? Primeira coisa, nós, revolucionários, a gente tem que ouvir os trabalhadores. Sem aquela coisa de, eu avisei, o cara não sabe de nada, ou aquela velha visão, eu acho que é preconceito, eu particularmente eu vejo muito preconceituosa, que o pessoal fala pobre de direita, eu acho muito preconceituoso essa denominação e tudo. Ouvir os trabalhadores e tentar entender o que de conteúdo tem a crítica que ele tem. O que faz com que um trabalhador venha a apoiar governantes de direita contra um governante dito de esquerda. Está muito além de uma concordância programática. Está no descontentamento do que tem hoje. Aí eu acho que a solução é convidar os nossos amigos, eu também me coloco nisso, eu tenho muitos amigos petistas roxos e tudo, que acham que as coisas estão melhorando assim mesmo, a ouvirem mais os trabalhadores, a saírem do círculo fechado da esquerda, porque a gente é um círculo fechado, infelizmente. A gente não está conseguindo colocar as ideias da esquerda não são ideias massificadas. Né? A gente não vai no bar, na feira, a galera não chega e fala, como está a reconstrução da Quarta Internacional? Como que está a construção da Revolução Socialista? A gente tem que ainda explicar para os trabalhadores que a Venezuela não é socialista, que a China não tem nada de socialismo, que a Coreia do Norte passa longe de qualquer coisa democrática e tudo, né? Então, assim, a luta de classes, o chão da escola, o chão da fábrica, o chão da feira de domingo, existem problemas mais concretos. Então, hoje, quem tem ilusões no PT tem que se dispor também a ouvir quem está no chão da escola, no chão da fábrica e no chão da feira. Certo, concordo. E Edu, né, saindo um pouco aí da questão da conjuntura nacional, né, e falar um pouco aí do debate mais ideológico, né, de stalinismo, trotskismo e tal. Na nossa época, né, na nossa época, infelizmente a gente fala que é muito velho, né, mas não. Mas na época que a gente estava na faculdade, o a gente tinha tipo o trotskismo, né, como principal setor, digamos assim, de oposição, né, o PSTU e algumas correntes do PSOL, né, ao governo Lula. Hoje parece que a situação mudou. Hoje o principal grupo que se diz, né, de oposição, né, e aí a gente tem que colocar vários parênteses aí, são grupos como a UP e o PCB, que na minha visão está passando por uma crise por conta aí do caso do Jones Manuel. O que a gente errou nesse meio caminho que deixou, né, esses grupos aí considerados stalinistas aí crescerem? Acho que essa pergunta que vale $1 milhão, sabe? Porque, de fato, o stalinismo está crescendo, assim, há coisas que a gente, há 10, 15 anos atrás, a gente não imaginava que organizações, não, que já existiam organizações stalinistas, mas que teriam a pouca vergonha de chegar e colocarem fotos e tudo mais do Stalin e reivindicarem as ações do Stalin, assim, né? A gente lembra de grupos que falavam que eram stalinistas, mas escondiam ali Stalin, né? Hoje a gente vê como um casal pé as pessoas usando camisetas, um negócio assim, assustador e tudo. Eu acho que existe algumas coisas e tudo. A primeira coisa é uma lógica formal. Qual que é a lógica formal? Por exemplo, nós passamos pelo governo Bolsonaro, né? Os últimos 4 anos.
Essas organizações cresceram durante o governo Bolsonaro. É importante a gente compreender o porquê disso. O Bolsonaro representa a cara feia do capitalismo. Ele representa, sem máscara, o que o capitalismo tem a oferecer para a gente, que é só morte. E é morte mais mortes e tudo mais. E ao Bolsonaro adotar um discurso de que tudo que era contra ele era coisa de comunista, até a Folha de São Paulo se tornou comunista na mentalidade dos bolsonaristas, né? E tudo, Folha de São Paulo, Globo, os negócios assim bizarros, né? A gente é da uma geração que a gente criticava o Reinaldo Azevedo. Hoje a gente vê muitas pessoas elogiando o Reinaldo Azevedo, né? É um negócio assustador e tudo. Então, veja só. Então, pela lógica formal, o que muitas pessoas acabam colocando, bom, eu sou contra o Bolsonaro, ok? O Bolsonaro odeia o comunismo. Então, se eu sou contra o Bolsonaro e o Bolsonaro odeia o comunista, então eu sou comunista. Então, eu vou procurar experiências de partidos comunistas. Aqui estão alguns resultados. Nossa, desculpa, alguém meu telefone apareceu aqui, desculpa. Aí o que acontece? Até nem melhor de ver depois que vai aparecer no Google. Mas assim, aí nesse caso e tudo mais, começaram a surgir figuras como o Jones Manuel e essas figuras assim dos youtubers aí e tudo mais nas redes sociais. Que começaram e tudo mais, as pessoas começaram a ir procurarem tudo mais eles como referência. E o stalinismo tem um modus operandi que muitas vezes a gente deixou passar despercebido, que é o que? A falsificação dos dados dos fatos históricos. Porque nós, trotskistas, a gente sempre foi minoritário na sociedade. Sempre fomos minoritários. Né? A batalha de nós, trotskistas, éramos a gente tentar chegar aqui mais com as nossas ideias e tudo se massificar. Essa é uma batalha que há décadas a gente vem fazendo e tudo. Né? Não é à toa que o Trotsky foi assassinado. O Trotsky foi assassinado para que as suas ideias não se potencializassem, não fossem divulgadas, não tomassem forças e tudo. Então, as falsificações históricas, como no caso o PCB, é a figura do Jones Manuel. Eu falo Jones Manuel porque hoje é a figura pública mais conhecida deles, né? É o Jones Manuel. E até mesmo a UP, que acaba pegando de reboque isso, tudo mais, a experiência do PCB e tudo, faz com que muitas pessoas acabam vendo o trotskismo com uma forma demonizada, né? Como se os trotskistas fossem aqueles setores ultra-esquerdistas, desconexos com a realidade. Vou dar um exemplo. Um colega meu de trabalho, ele chegou para mim e falou, pô, eu gosto das suas ideias, Edu, eu gosto de ouvir você falando, você fala um negócio que é pertinente. O que você acredita? Aí eu falei do Trotsky, ele falou, pô, você é trotskista, mas como assim em tudo? Então, porque assim, a galera, o trotskismo hoje está sendo demonizado. E é demonizado pela figura do Trotsky, mas não que acaba de reboque sendo demonizado também pela política que se coloca. Porque hoje por hoje as ideias dominantes são de quê? De conciliação da ideia dos campos progressivos e campos reacionários, que o PCB e o LP surfam muito bem nisso. Eles surfam muito bem. O PCB e a LP falam que não estão no governo, mas foram na posse do Lula. Então eles acabam indo muito pelo segundo problema que eu queria apontar, na questão tudo mais da onda do oportunismo. Ao surgir uma onda progressiva de descontentamento e crítica ao governo Bolsonaro, que isso é muito progressivo e tem que ser valorizado, porque é legítimo esse descontentamento e tem que ser potencializado para que o Bolsonaro e tudo que ele represente nunca mais volte a sequer falar nada. Ao surgir essa onda, PCB e AUP, que são oportunistas, não chegaram, eles conseguiram canalizar um grupo grande de pessoas para suas ideias iniciais, escondendo a sua história. Escondendo que o PCB defende um cara que na década de 40 e 50 mandava os homossexuais para os campos de concentração. Escondendo tudo mais e tudo uma ideologia política que perseguia os negros nos Estados Unidos quando eles colocavam que o debate tinha que ser combinado de raça e classe. Não, os stalinistas diziam que o debate sobre o combate ao racismo era um combate que dividia a classe trabalhadora, por isso que era um debate tudo mais secundário e reacionário. O PCB e a UP
por mais que eles falam que eles façam uma revisão, que façam uma autocrítica da história do stalinismo, eles não vão a fundo sobre isso. Porque se eles forem a fundo sobre isso, eles vão chegar às suas próprias contradições, né? Como que você explica você ser contra o Bolsonaro, mas na Venezuela você bater palma para o Maduro, que colocou nos seus ministérios setores militares e ataca os povos originários? Como que você diz que você é contra o Bolsonaro se você defende na Nicarágua o Ortega, que está executando e perseguindo os ativistas que são contrários ao governo? Então, o grande problema é que o PCB e a UP e outras organizações stalinistas, elas acabam crescendo muito mais devido a uma decadência que o capitalismo está sofrendo, porque o capitalismo está em decadência, estamos na barbárie, e a barbárie também não vem só através do extermínio físico das pessoas, vem também das propostas oportunistas, né? Que hoje por hoje a gente vê aí o que está acontecendo com as organizações stalinistas no mundo, né? Elas estão explodindo elas. O PC na Espanha está explodindo, o PC na França está explodindo e tudo, e tem um motivo. Qual que é o motivo? É que os setores mais rebeldes, ao irem para as lutas e chamarem os PCs que dizem que estão juntos para estarem com eles, os PCs abandonam. Qual é o papel do PC na Espanha durante a luta da Catalunha? A luta é muito importante e tudo mais. Eles abandonaram os trabalhadores catalães. Qual é o papel do PC na França hoje tudo? É um papel e tudo mais de apoio ao nacionalismo xenofóbico, que era para as organizações, minimamente qualquer organização na França, organização de esquerda, tem que estar ao lado dos trabalhadores imigrantes nas ruas e tudo contra o governo, contra a violência policial. Qual é o papel do PC, por exemplo, em Portugal? É de conivência com racismo contra os trabalhadores negros e imigrantes também, tudo mais em Portugal. A mesma coisa acontece aqui na América Latina. Os PCs hoje defenderam no Chile o Boric, o mesmo Boric que manteve os carabineiros é como se fosse a polícia militar aqui no Brasil, né? Manteve os carabineiros, uma força de repressão violenta contra a Revolução Chilena de 2019 e tudo, né? Militarizou os territórios mapuches e o PC apoiando. Só como que ele consegue apoiar e manter apoio? Primeiro, é não fazer a discussão a fundo, que é uma organização que defende a repressão contra os povos originários, que defende tudo mais a cerceamento de liberdades democráticas, como acontece na Nicarágua, mas também tudo de apagamento da sua história. Eu não sei se eu consegui responder, eu acho que não, mas é que é uma pergunta muito... valendo R$1 milhão, assim, é um negócio grande e assustador, né? Mas a gente tem que combater mesmo, porque prometo que não me alongar muito nisso, mas assim, eu acho que existe uma coisa que é o conjunto, nós, trotskistas, a gente tem que debater, que são as conclusões do leste europeu. As organizações trotskistas, elas têm que debater sobre isso. Porque muitas organizações avaliam que a queda do Muro de Berlim, que a dissolução da União Soviética, foi regressiva, foi reacionária. Foi reacionária porque chegou e tudo mais e fortaleceu o capitalismo. É verdade, o capitalismo saiu com uma propaganda enorme, o fim da URSS e tudo, o capitalismo se sobressaiu sobre o socialismo, aquela coisa toda. Só que se você continua com essa narrativa engessada, você não discute o que foi a União Soviética. E é uma coisa que eu acho que é o que faz com que a UP e a PCB tenham crescido muito e tudo. É mais um achismo. É o quê? A falta de discussão do que foi a União Soviética. Acho que a gente precisa retomar essa discussão. Por que a União Soviética se dissolveu? Não foi só, o que levou, o que foi as experiências de lutas da União Soviética na Polônia, as repressões que o governo mais fazia contra os trabalhadores, ou a falta de liberdades sindicais e assim por diante. Então, eu acho que a ausência ou debate raso sobre as conclusões do leste europeu e não a crítica aprofundada sobre a União Soviética fizeram com que, bizarramente, o PCB e a UP crescessem. Bizarramente, assim.
Edu, eu concordo em partes. Aí a gente já termina com essa polêmica aqui, né? Eu concordo, mas assim, eu vejo que assim, que a gente precisa assim discutir o caráter da União Soviética, precisa denunciar o que foi, mostrar o que foi o stalinismo, mas eu, desculpa que eu tô meio gripado, mas assim, eu particularmente acho de que a queda da União Soviética nas mãos do imperialismo foi algo sim regressivo. Seria progressivo se os trabalhadores, de uma maneira independente, derrubassem a União Soviética, né? Derrubasse, quer dizer, o regime, a União Soviética não, o regime stalinista, né? E aprofundasse a revolução, como o Trotsky falava, mas a União Soviética, ela caiu nas mãos do imperialismo, nas mãos do capitalismo, né? Nas mãos da política traidora do stalinismo. Então, eu particularmente, sim, foi uma derrota. Mas acho que o fato de ser uma derrota não exclui o caráter da gente mostrar o que foi a União Soviética, né? De fato. Enfim, mas eu vejo assim, aí se dialoga aí pra gente terminar a entrevista. Não, eu acho que o Estado Operário, que depois da Revolução Russa de 17, de outubro de 17, né, conseguiu fazer avanços incríveis para a humanidade. Muito importante isso. Que infelizmente foi se degenerando, né? Não é à toa que era necessário na União Soviética não se fazer uma revolução social, mas uma revolução política, né? Se era necessário se fazer isso e tudo. Eu acho que a grande questão sobre a questão das conclusões do leste europeu se dá em que período se deu a restauração capitalista. Ao meu ver, a restauração capitalista, ela obviamente, o imperialismo saiu ganhando, né, saiu fortalecido nesse processo, mas a restauração capitalista ela foi garantida pela burocracia soviética, né? E que foi uma coisa já contínua, não foi um negócio de repente, né? Não foi através do Perestroika, da Glasnost e assim por diante. Ela já vem já de antes. Que eu acho que é um debate que dá para a gente até fazer, mas assim, sobre em que período se deu a restauração capitalista na União Soviética, porque isso daí não é secundário, eu acho. Acho que é uma das coisas, para a gente compreender o porquê que as organizações do mundo são tão divididas, né? Por que, por exemplo, na Argentina, o MAS, que era uma organização trotskista com acho que 10 mil militantes e tudo, na década de 80, explodiu, né, e virou várias organizações e tudo mais no mundo hoje, né? Porque o capitalismo, com o fim da União Soviética, usou a seguinte propaganda, né? Vencemos e tudo a luta contra o socialismo. Alguns setores mais ousados, do ponto de vista negativo, colocavam o seguinte, o fim da União Soviética é o fim da história. Né? A gente pegava muito isso nos debates na universidade, o fim da história e tudo. Né? Só que tem uma coisa que é o seguinte, que se colocava, aonde que estavam os trabalhadores nesse processo todo? O que aconteceu com esse processo todo? Veio o fim da União Soviética, depois teve a tentativa de golpe contra o Boris Yeltsin, depois teve todo o fortalecimento de um setor mais ainda ligado à burocracia soviética e tudo, né, que é o que é hoje, curiosamente, que hoje se mantém ainda no governo da Rússia, embora a Rússia não seja mais soviética, não é nada disso, já acabou. Qualquer coisa, lastro de União Soviética já acabou lá na Rússia. Mas os setores ainda se mantêm, né, através do Rússia Unida, que é o partido do Putin, né, que desde o fim que o Boris Yeltsin saiu, Putin sempre se manteve no poder, apenas fazendo uma alternância com Medvedev, né, que é o boneco de ventríloco do Putin e tudo. E tudo indica aí do Putin então fez tentar uma nova reeleição, né, e tudo mais, né? Então a estrutura soviética ela se manteve, a estrutura da institucionalização, a burocracia se manteve com novos moldes, com um novo modelo de organização e tudo. Mas os trabalhadores e tudo, que eram fortemente reprimidos em vários lugares da União Soviética,
Eu não vejo que eles se sentiram desmoralizados. Por exemplo, o trabalhador da Ucrânia, que a Ucrânia só se sentiu livre em toda a sua história só nos primeiros anos e tudo da Revolução Russa. O trabalhador da Ucrânia, que tinha uma opressão nacional absurda, o fim da União Soviética não me parece que eles tenham visto como algo regressivo. Os trabalhadores. Porque era um momento que eles viram assim, pô, é agora que a gente vai conseguir ter nossa autonomia. Não é à toa que hoje o debate que se passa no leste europeu, que se divide, o divisor de águas que se passa não só no leste europeu, no mundo, é a questão da invasão da Rússia na Ucrânia. Se a Ucrânia vence a Rússia, né, que não é só a Ucrânia que pode sair fortalecida, vários povos do leste europeu e tudo hoje podem chegar e falar, então tem chance de a gente vencer Moscou e tudo, né? A Geórgia pode se levantar, os setores da Chechênia podem se levantar, a Moldávia pode se levantar e assim por diante, tudo. Tudo isso não pode, de possibilidade. Pode também não ocorrer nada, mas eu aposto as minhas fichas mais no algo positivo. Pode ter um grande levantamento, um grande levante, tudo. E as conclusões desse processo levaram e tudo mais a Daniel Benside, que particularmente eu acho que ele escreve muito melhor coisas sobre filmes do que de fato sobre política. Ele tinha um texto que é muito ruim, mas acho que mostra muito o que foi e por que surgiram partidos como, no caso, o NPA na França, o PSOL aqui no Brasil e assim por diante, que era o seguinte, né? O Daniel Benside ele tem um texto no final dos anos 90 que ele dizia o seguinte, ó, com o fim da União Soviética, se saiu e tudo mais do horizonte a luta em defesa de uma sociedade socialista. Então, qual que é os novos tempos? Que o texto dele é isso, esse marco, né? Os novos tempos, né? A nova era, não vou lembrar agora, que ele colocava isso. Quais são os novos tempos? As novas tarefas para a classe trabalhadora. Não é a construção de uma sociedade socialista. É a construção, é a tentativa de sobrevivência na sociedade que hoje existe. Que alguns setores também colocavam assim, de tentar humanizar o capitalismo, e essas bizarrices aí, monstruosas, que tentaram fazer que não vingaram em tudo, né? Anos depois, é a crise econômica de 2009 que mostrou que o capitalismo continua sendo a mesma coisa e tudo, altamente destrutivo para a humanidade, para o meio ambiente, assim por diante. Então, eu acho que, finalizando esse ponto, que é assim, as conclusões do leste europeu, as conclusões a forma como que as organizações enxergam a União Soviética e o fim dela também resulta nas propostas de saída para os problemas em tudo que se coloca. Porque o sistema capitalista é um sistema contínuo de crises econômicas. Hoje, nós estamos numa crise econômica que surgiu em 2008 e 2009. Tem um autor, o Suisse, que ele diz o seguinte, que o capitalismo ele funciona como V, estabilidade, depois declínio, depressão, depois estabilidade, depois declínio e assim por diante, tudo, né? Muito que o Michael Roberts também coloca, ele reforça muito sobre isso. Ou seja, o que significa isso? O sistema capitalista é um sistema de permanentemente crises econômicas, onde vai ter uma crise, depois ele encontra um pouco de fôlego, sobe e assim por diante. A crise inicial de 2008 e 2009, ela não encontrou ainda um fôlego para ter uma estabilidade. Ela ainda e tudo mais, a gente ainda não sabe, a gente não chegou no fundo do poço. Nessa crise inicial em 2009. Essa já pode ser a maior crise assim nos últimos 100 anos dos últimos 100 anos e tudo, essa maior crise. E o mais assustador é o seguinte, que ainda não chegou ao seu fim. O fim da 29 foi a Segunda Guerra Mundial. A gente não sabe o que pode acontecer e tudo. E diante de tudo isso, o que a gente tem que propor para os trabalhadores? Qual deve ser a saída? Ao meu ver, a disjuntiva socialismo ou barbárie, ela se mantém mais do que atual. Se manteve mais atual ainda durante a pandemia, os primeiros anos, mas ainda mais ainda quando a gente vê que a extrema-direita se fortaleceu no mundo todo, os governos de conciliação, que dizem que são contrários à extrema-direita, tendem e tudo mais a potencializar também a extrema-direita com seus ataques. A gente vê isso aí acontecendo em vários lugares, por exemplo, no Chile, o Boric, e tudo, com os ataques e tudo mais, a classe trabalhadora chilena potencializou e tudo mais vários setores da extrema-direita. Né? E o que a gente tem que propor como saída da barbárie? Ao meu ver, e tudo mais, não é mais as saídas que muitos setores chamam de saídas democráticas. Né? Que talvez nem tenha mais fôlego para isso.
cada vez mais existe uma necessidade mais ainda de a gente promovermos mais ainda como sair o socialismo, porque ela se mostra como ser decisivo. Socialismo ou barbárie, essa disjuntiva, ela tá como proposta que tipo de planeta a gente quer ficar e tudo. Sim. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma live sobre os latidos aí das minhas cachorras. Quero aqui agradecer, né, a presença do Eduardo, sempre bom, né, conversar com ele, né, e foi ótima aí a nossa conversa hoje aqui no canal. E passo a bola pro Edu fazer suas considerações finais. Em primeiro lugar, queria muito agradecer esse convite, Gui, muito mesmo. Acho que é o papel muito, muito importante, a combinação de agitação e propaganda, também se dá também através das redes sociais e tudo. Acho que a mesa de debate vem fazendo esse papel importante, tudo, de promover ideias, assim por diante, né? Agradeço muito. E eu queria colocar para ir finalizando, é o seguinte, primeira coisa, a, o governo Lula e tudo mais já está mostrando para o que veio, é um governo mais à direita. É um governo mais à direita, mas também a gente está vendo do outro lado o crescimento da ultradireita fortalecido. E como que nós, trabalhadores, vamos conseguir enfrentar o crescimento da ultradireita, através, seja do bolsonarismo ou de qualquer outra variante que pode surgir através da ultradireita, mas também enfrentarmos e tudo o governo Lula e os ataques que ele representa, Lula e Alckmin e tudo, né? Valendo lembrar que o Alckmin é o mesmo cara de que há 11 anos atrás e tudo massacrou Pinheirinho. Acho que é importante a gente lembrar sobre isso e tudo. O Alckmin de 11 anos atrás não é diferente do Alckmin de agora e tudo. O Lula também não é diferente do que era 20 anos atrás quando invadiu o Haiti. Acho que é importante ver que esse é um governo que combina o invasor do Haiti com um massacre e tudo mais do Pinheirinho e tudo. E como que nós, trabalhadores, a gente consegue, numa conjuntura tão difícil como essa, é uma conjuntura muito difícil, que a gente está enfrentando em tudo, que é uma conjuntura que a gente tem que enfrentar a ultradireita, que a gente tem que enfrentar o governo burguês, que é o governo Lula e Alckmin, em meio a uma crise econômica mundial e tudo, tendo como centro do mundo a invasão da Rússia na Ucrânia, a Rússia que vira e mexe, que é a segunda maior potência militar, ou seja, com bombas nucleares do planeta e tudo, né? Através da construção e tudo mais de um partido revolucionário. Eu queria tomar liberdade aqui para chamar todos que estão acompanhando aqui a conhecer as ideias do PSTU, né? A entrar no nosso site e tudo, conhecer as nossas ideias, nosso jornal e debater mesmo. Porque a única saída que tem para a crise, para a barbárie capitalista que está sendo oferecida para a gente, é a gente construir um partido revolucionário. Para finalizar, o Trotsky, um dos nossos mestres, dizia o seguinte, que a maior tarefa que ele fez não foi ter dirigido o Exército Vermelho, não foi ter chegado e tudo mais, ter dirigido o processo revolucionário em 17. A maior tarefa que ele fez foi ter dedicado a sua vida, seus últimos momentos de fôlego e tudo, a construir um partido revolucionário. Então, convido a todos a conhecerem o PSTU e tudo, né? Conhecerem o PSTU, conhecer as nossas ideias e também curtirem aí o Mesa de Debates e também promoverem tudo mais e divulgarem, que acho que é importante o papel que o Mesa de Debates está cumprindo aí, não só para a organização da esquerda, mas também para chegar nas mentes dos trabalhadores que, para além da questão de esquerda ou direita, estão preocupados. Como que eu vou conseguir pagar minha conta da luz ou do aluguel no final do mês? É isso. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui novamente agradecer a participação do Eduardo, também agradecendo a sua participação, né, que nos acompanhou até aqui. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, né, curta, compartilhe, comente aí os nossos vídeos. Também segue a gente também no Instagram, Facebook e TikTok. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Forte abraço aí a todo mundo e